Uma boa palavra para sintetizar a África é diversidade. Nas paisagens, nas línguas faladas, nas opções religiosas, nos costumes e modos de vida, a África é um continente plural. E isto não acontece apenas de um país para outro, mas mesmo dentro de uma mesma nação. A Nigéria é um bom exemplo. Lá se fala cerca de 500 línguas, entre idiomas e dialetos. Seus habitantes muitas vezes falam mais de um idioma no seu dia a dia. E para eles, isso é algo que já faz parte do cotidiano. Na África toda, se fala aproximadamente 2.000 línguas com seus dialetos. E os números não param por aí. A África é o segundo continente do mundo em população, com mais de 850 milhões de habitantes. A taxa de crescimento é uma das mais altas do planeta, por volta de 3% ao ano. É o terceiro continente do mundo em extensão, com cerca de 30 milhões de quilômetros quadrados, o que corresponde a 20,3% da área total da Terra. São 54 países, sendo que 48 deles ficam no continente e 6 são insulares. Cerca de 75% deste continente se situa nos trópicos. Somente as extremidades, norte e sul, possuem clima temperado. É o mais quente dos continentes, embora possua regiões com altas montanhas cobertas por neve, como o Monte Kilimanjaro. Foi na África onde surgiram os primeiros seres humanos, e por esta razão, aquele continente é muitas vezes chamado de berço da humanidade. E foi dali também que saíram as primeiras migrações destinadas a povoar o mundo em que vivemos. Além disso, foi em territórios africanos que apareceram as primeiras formas de organizar a sociedade humana, como a família. Nos nossos livros de história, a África aparece como local de onde vieram os escravos que trabalharam nas Américas, trazidos através das rotas abertas no Oceano Atlântico. O continente africano possui uma vasta e rica história que se inicia muito antes. O Antigo Egito situava-se no norte da África, e a sua relação com o interior do continente africano foi, desde a sua formação, muito importante para sua identidade política e religiosa. Por volta do ano 2000 a.C., surgiu ao sul do Egito um reino africano poderoso e influente, conhecido como Kush, na região que mais tarde ficou conhecida como Núbia. Os Kushitas, como eram chamados, chegaram mesmo a dominar o Egito entre os anos 750 a 700 a.C. e deixaram forte influência na arte e na arquitetura daquela terra. Mas por que essa história da antiguidade africana não é conhecida? Eu acho que há um pouco de preconceitos, de ignorância e também de uma questão ideológica. Que para você colonizar um povo, tem que justificar. A justificação do discurso da missão colonizadora é de que a África é cultural. Não havia história, não havia cultura. Então nós temos toda a razão para civilizar esses povos, para poder levá-los ao nível dos homens. Nós precisamos recuperar essa memória, ensinar a história de todos os povos que formaram o Brasil como país, como povo e como nação. Entre os séculos 9 e 15 depois de Cristo, surgiram poderosos reinos na região conhecida como Sudão Ocidental. Abaixo do maior deserto do mundo, imenso deserto do Saara, está a África subsaariana. A primeira paisagem dessa região é uma extensa faixa de savanas e estepes. É o Sahel, que corta a África de leste a oeste. Foi na região do Sahel que surgiram os primeiros reinos e impérios africanos. Seus nomes: Gana, Mali e Songhai. Os antigos reinos de Gana, de Mali e de Songhai ficaram conhecidos pelo controle que tinham sobre as rotas de comércio e as minas de ouro da região. Esses reinos comerciavam com diferentes partes do mundo, incluindo a Europa e o Oriente. Faziam esse comércio através de rotas de caravanas que atravessavam o deserto do Saara e chegavam até o norte da África.
E além dessas rotas através do deserto, havia também rotas marítimas, pelo litoral da África Oriental, pelas águas do Oceano Índico, em direção à China e à Índia. Este comércio fazia com que houvesse intercâmbio muito intenso de tecnologia e conhecimento. A riqueza desses reinos africanos era tão famosa na época medieval que a África era conhecida como a Terra do Ouro e também a Terra do Marfim, das minas de sal, enfim, um território muito rico, cheio de prosperidade. Tanto que num mapa do século XIV, os reis africanos foram representados com uma pepita de ouro nas mãos. Gana foi o império mais duradouro. Do século IV ao XIII, Gana dominou uma extensa área no oeste da África, onde hoje estão Mali e Mauritânia. Gana enriqueceu explorando o comércio de marfim, escravos e, sobretudo, as fabulosas minas de ouro do reino. Por isso, Gana ficou conhecido como o País do Ouro. Um viajante árabe do século X, chamado Al-Bakri, conheceu o reino de Gana e escreveu o seguinte: O rei adorna a si mesmo como se fosse uma mulher, usando colares no pescoço e pulseira nos braços. Quando se senta diante do povo, coloca-se em um lugar alto, decorado com ouro e usando um turbante de algodão fino. Há 10 cavalos cobertos com mantas bordadas a ouro. Atrás do rei ficam 10 pajens segurando escudos e espadas decoradas com ouro. Na estrada do pavilhão ficam os cães, que usam ao redor de seus pescoços colares de ouro e de prata enfeitados com sinos do mesmo metal. A riqueza do antigo império de Gana ainda aparece nos costumes dos líderes da etnia Ashanti. Exibindo uma grande quantidade de joias em ouro lavrado, os atuais chefes Ashanti e suas esposas conservam tradições milenares da África Ocidental. O reino de Mali prosperou entre os séculos XIII e XV e seus domínios se estendiam até o litoral atlântico. Mali foi 3 vezes maior ao antigo reino de Gana. Niani, a capital de Mali, ficava em uma planície fértil cortada pelo rio Níger. Em suas lavouras cresciam feijão, sorgo, cebola, alho, berinjela e inhame. Mali incorporou as cidades de Aldagoste, Tombuctu, Dejené e Gao e tornou-as ainda mais ricas. Boa parte da riqueza vinha das fabulosas minas de ouro de Bambuque e Buré, e também da exploração e do controle do comércio de sal. O sal era extraído de Tagasa, mina localizada em uma região desértica no norte do atual Mali. O sal é uma mercadoria valiosa em muitas regiões da África, já que o território africano é pobre desse mineral. Em Tagasa, trabalhavam milhares de escravos que abriram enormes buracos no chão arenoso para retirar grandes blocos de sal que eram comercializados com as caravanas em troca de algum alimento. Ibn Battuta, um viajante e explorador berbere do século XIV, conheceu Tagasa e escreveu o seguinte sobre este local. Depois de 25 dias chegamos a Tagasa, uma vila atraente, com um recurso curioso, que as suas casas e mesquitas são construídas com blocos de sal, cobertas com peles de camelo. Não há árvores lá, nada além de areia. Na areia eles cavam para encontrar o sal e o retiram em chapas grossas. Ninguém vive em Tagasa, exceto os escravos da tribo Massufa, que sobrevivem da carne de camelo e milho trazidos de Bilad ao Sudão. Os negros usam sal como um meio de troca, assim como o ouro e a prata são usados em outros lugares. Passamos 10 dias de desconfortos lá, porque a água é salobre e o lugar é infestado de moscas. Um dia encontramos um reservatório de água doce entre 2 saliências rochosas. Saciamos nossa sede e em seguida lavamos nossas roupas. O sal, o ouro e outros produtos fizeram a riqueza do reino de Mali. Eram levados no dorso de camelos, conduzidos pelos tuaregues, povos nômades do norte da África.
Caravanas com milhares de camelos seguiam as rotas transarianas, que atravessavam o deserto do Saara, levando os produtos de Mali para o norte do continente e ao mar Mediterrâneo. Pelas rotas transarianas, chegavam a Mali produtos valiosos, como ferro, cobre, tecidos, cavalos e artigos de luxo, louças, talheres e espadas decoradas. O controle do comércio e o poder militar eram a força do reino de Mali. Cavaleiros do Mali armados com lanças e espadas de ferro protegiam as rotas do comércio. O reino de Mali foi tão rico quanto seu antecessor, o reino de Gana. Conta-se que o rei de Mali, Mansa Kanku Musa, era tão rico que em sua peregrinação a Meca, em 1324, levou 15.000 pessoas e 500 escravos, cada um deles carregando uma bola de ouro. Kanku Musa teria gasto 12 toneladas de ouro em compras e esmolas, o que provocou a desvalorização da moeda no mundo islâmico durante anos. Mali era um reino islâmico e suas cidades possuíam mesquitas, bibliotecas e escolas para o estudo do Corão. A grande mesquita de Dejené, erguida em 1280, é o maior edifício em adobe do mundo. Suas grossas paredes mantêm uma temperatura interior agradável durante todo o dia, mesmo sob o sol abrasador de 40 graus. Em Tombouctou está outra herança do reino de Mali, a Mesquita e Universidade de Sankoré. Sankoré foi um grande centro intelectual que atraiu juízes, médicos e sábios do mundo islâmico. As mesquitas de Tombouctou e Dejené permanecem em atividade até hoje. Suas bibliotecas guardam centenas de manuscritos raros que contam a história do islamismo e dos povos africanos e registram os conhecimentos desenvolvidos pelos sábios muçulmanos. Por sua importância histórica e cultural, as mesquitas de Tombouctou e Dejené foram declaradas Patrimônio da Humanidade pela Unesco em 1988. No século XV, o reino de Mali entrou em declínio. Ataques de tuaregues e disputas internas fragmentaram o reino, até que em 1470 Mali caiu sob o domínio de Songhai. Nascia outro poderoso reino na África Ocidental. Os reinos iorubás. Esses reinos desenvolveram e compartilhavam a mesma cultura e povoaram a região sudoeste do atual Nigéria, sudoeste do atual Benin. Sociedade tipicamente urbana. Economia diversificada e especializada. Cidade-estado do reino de Benin. Yorubá ou Nagô. Contribuição também para a religiosidade brasileira, com a sua religião Yorubá, ok? Ifé, a cidade-estado Yorubá. A arqueologia indica que Ifé era um estado centralizado em um conjunto de aldeias de agricultores e comerciantes. Então nós tínhamos o chefe político, que esse era o ancião da aldeia. A posição estratégica tornou-se a cidade um entreposto então comercial, certo? Tinha também, com toda essa riqueza, esse comércio, a mitologia iorubá, né? Que seria a origem de todas as coisas e estaria nessa cidade, Ifé, que seria o umbigo do universo. A arte refinada, graças ao domínio do bronze, do cobre, a terracota, adornado de panos colares e pulseiras, nós vemos aí então que a África é riquíssima, não é, pessoal? Com toda essa cultura, todos esses impérios que existiram e que foram sucumbidos da história da humanidade graças à visão apenas eurocêntrica. Ganharam então um novo impulso com o reino de Benin. Nós temos aí então o reino de Benin, que desenvolveu-se entre o século XII e XIII na região que era habitada pelos Edus, que dividiam mini-estados chefiados pelo Ovi e Ogi. Benin tinha um comércio ativo ligado à costa ao interior, então fazia assim um intercâmbio entre esses dois, onde passava ali sal, dendê, cobre, tecidos vindos da Ifé, de Foz do Rio Zaire,
E assim era um lugar muito rico comercialmente. No século XV, cresceu com os parceiros europeus. Produtos como a pimenta, marfim, tecidos escravos eram comercializados. Os artesãos de Benin se especializaram em esculturas de bronze e cobre. O reino chegou ao fim no século XIV, sob o domínio inglês que o neocolonialismo impôs. A bacia do rio Zaire, chamado de Congo pelos portugueses, era habitada desde longo tempo por grupos bantus, como o Ambundo, o Bakongo, o Luba e o Lunda. O chamado Reino do Congo, ou Império do Congo, foi uma grande região africana localizada no sudoeste da África, no território que hoje corresponde ao noroeste de Angola, incluindo Cabinda, a República do Congo, a parte ocidental da República Democrática do Congo e a parte centro-sul do Gabão. Na sua máxima dimensão, estendia-se desde o Oceano Atlântico a oeste até ao rio Kwango, a leste, e do rio Ongwe, no atual Gabão, a norte até ao rio Kwanza, a sul. O Reino do Congo foi fundado por Ntilowene no século XIII. A região era governada por um líder chamado Manikongo. Ele consistia de 9 províncias e 3 regiões, Ngoyo, Kakongo e Loango. Mas a sua área de influência estendia-se também aos estados independentes tais como Ndondo, Mantamba, Kansange e Kisama. A capital era Mbanza-Nkongo. Segundo uma tradição, um grupo bantu vindo do noroeste e liderado por Nimi Alukene atravessou o rio Zaire entre o final do século XIV e início do século XV e passou a dividir o espaço com os antigos moradores da região. Por meio da conquista de alianças e de casamentos, Nimi Alukene e seu grupo se fortaleceram e fundaram a cidade de Mbanza-Congo. A partir desse centro de poder, submeteram outros grupos e passaram a controlar um amplo território. Nimi Alukene recebeu o título de Mani Congo, que significa Senhor do Congo, e é considerado o herói e fundador do Reino do Congo. Na capital, o Mani Congo exercia sua autoridade com o auxílio de 12 conselheiros, entre os quais estavam os secretários reais, os oficiais militares, os homens da lei e os coletores de impostos, entre outros. Desses 12 conselheiros, 4 eram mulheres e representavam o clã das avós do rei. Entre os congos, os homens se dedicavam à caça, à pesca, à coleta de alimentos. Já o trabalho na agricultura era feito por mulheres. Elas cultivavam legumes, verduras, frutas e cereais, com destaque para o sorgo. Além disso, os congos criavam galinhas, porcos, carneiros, bois, cabras e praticavam artesanato. Teciam com fibras de folhas de ráfia e faziam tecidos de madeira e de cobre e forjavam ferro, com o qual produziam instrumentos de trabalho, pás e enxadas, e armas, espadas e lanças. Os congos conheciam técnicas apuradas de fusão do ferro. Segundo a tradição, o fundador do Reino do Congo era um rei ferreiro, por isso os trabalhos com ferro eram reservados aos nobres. No Congo, o comércio era intenso. De Mbanza-Congo, partiam as caravanas que iam ao interior buscar ou levar produtos, com especial destaque para o ferro e o sal. Aldeias, lubatas e cidades, bandas, pagavam tributos a Mani-Congo, que, em troca, lhes oferecia proteção espiritual, pois era visto como um intérprete da vontade dos ancestrais e dos espíritos. Os tributos eram pagos em espécie, que era sorgo, vinho de palma, metais, frutas, gado, marfim e peles, e em dinheiro. A moeda do Congo era o nizimbo, uma espécie de concha marinha obtida na ilha de Luanda. A exploração dessas conchas era monopólio do rei. O Mani-Congo repartia parte dos bens arrecadados com os líderes de linhagens e das aldeias, estreitando assim a aliança com eles. Os portugueses chegaram ao Congo em 1483 e logo procuraram fazer comércio com as lideranças africanas. Algumas dessas lideranças também se aproximaram dos portugueses com a mesma intenção. Este foi o caso do Mani-Congo Nzinga Mbemba, que trocou seu nome por Afonso I, converteu-se ao catolicismo e passou a se vestir à moda portuguesa. O rei do Congo foi aculturado e assimilou a cultura do branco à sua.
a tentativa de aportuguesamento disposto a abraçar o catolicismo. O rei do Congo foi batizado então em 1491 e ele recebeu então o nome de João I. E ele construiu uma igreja ornada com objetos vindos da África, solicitou providências como professores para ensinar a sua população segundo a fé cristã. Em 1506, Dom Afonso II, o que assume a linha de sucessão, foi coroado sendo o mais importante rei da história luso-congolês. Governou por 37 anos, centralizou o poder e expandiu fronteiras e impulsionou o comércio com a ajuda dos portugueses. A religião, então, ela foi sincrética, tinha nas suas raízes, na sua raiz local, porém foram então pegados os santos da Igreja Católica, né? Aconteceu um sincretismo religioso. Nós temos aí a família e a sociedade. A família, então, nós vemos que a principal coisa que existia na família é a fertilidade do homem e da mulher. A proteção das mães e das crianças era de responsabilidade de todos. Olha que curioso. Uma sociedade onde que todos têm a responsabilidade perante as crianças. Viveu em prol da coletividade. A mulher exercia papel fundamental para a família no que se refere às tarefas domésticas, e os homens cuidavam da roça e construía casas e caçava e guerreava. Com o objetivo de modernizar o Reino do Congo, Afonso I enviou cartas ao rei português Dom João III, pedindo que ele lhe enviasse profissionais para ensinar os congos a construir grandes navios, professores para instruir os jovens e missionários para divulgar o catolicismo. Mas de Portugal só lhe chegaram missionários. Além disso, mercadores de escravos portugueses da ilha de São Tomé passaram a frequentar o litoral do Congo. Ao perceber que seu reino corria perigo, o Manicongo escreveu outra carta ao rei de Portugal pedindo que proibisse o comércio de africanos, mas não foi atendido. O tráfico continuou intenso. Ao longo dos séculos seguintes, as relações entre os portugueses e os congos pioraram bastante. Apesar de os reis de Portugal chamarem os manicongos de irmãos, eles sempre viram o reino do Congo como uma área para expandir o catolicismo e comercializar escravos. Na segunda metade do século XVII, o interesse português nas ricas minas de ouro e prata da região provocou uma guerra entre os congoleses e portugueses. A guerra foi decidida na Batalha de Mobila, vencida pelos portugueses e seus aliados, em 1665. Nela morreram o Manicongo Antônio I, muitos nobres e milhares de soldados congoleses. Depois disso, o Reino do Congo foi declinando e perdendo territórios, e a região Congo-Angolana tornou-se a principal fornecedora de escravos para as plantações de cana-de-açúcar do Brasil. A maioria dos milhões de africanos entrados no Brasil entre os séculos 17 e 19 era falante de línguas bantas. Isso ajuda a explicar por que essas línguas foram as que mais influenciaram o português falado no Brasil. Thank you.